Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu recebo hoje, mais uma vez, meu amigo César Sales. É um cara diferenciado, que tem uma história incrível em inúmeras bandas e fez uma história linda, tanto na Carisma, quanto na Limão com Mel e Forrozão das Antigas. Hoje, com carreira solo, ele vem bater um papo comigo, porque também, além de rir muito com ele, e pensa no cara que eu dou risada, eu vou soltar a caneta, e é Solta. com vocês também, senhoras e senhores, é com muito prazer que eu recebo hoje meu amigo César Sales. Brilha a prosperidade. Vamos embora, César. Vamos embora. Bora, Rick. Coisa boa. É bom demais fazer esse bate-papo contigo pela segunda vez. Agradecer a todo mundo que está entrando aí na live aí, nesse bate-papo entre amigos. A gente tirar algumas dúvidas, tirar algumas curiosidades, né? Que essa caneta, quando cai, é uma surpresa, né? Uma surpresa. É uma E surpresa. aí eu fico muito feliz, feliz demais, não só por o nosso bate-papo, por mais um convite que você me fez. E a gente, afinal de contas, eu tenho um carinho, um respeito muito grande, não só por você como pessoa, mas como profissional. E você sabe disso, e a gente não tem pontinho, a gente fica à vontade. E você, a gente tanto fica à vontade na live, no nosso bate-papo, como fica à vontade no telefone, no WhatsApp, então a gente não tem frescura. É verdade. Não, no telefone é que fica mesmo, porque ninguém tá vendo, nem ouvindo. Tá. Meu amigo, no telefone. Gente, quando eu ligo para César, o César liga para mim. Prepara, porque é para rir, viu? É Que a gente muita. ri. É A muita gente ri resenha, muito. né? É. A gente não fala do povo, não, que a gente não gosta. Sim. Verdade, verdade, cara. A gente fala dos bastidores. César, vamos lá. Hoje você tá onde? Qual cidade do planeta Terra? Cara, hoje eu cheguei Eu passei a semana toda, eu tava uma semana que eu tava na capital, né? Tava em Maceió. Agora, nesse momento, eu tô em Palmeira dos Índios, que é uma cidade onde eu moro, onde passo a maior parte do tempo quando eu não estou viajando, quando eu não estou no estúdio. Então, eu gosto muito de morar no interior, né? Eu Sim. gosto muito da tranquilidade, aquele clima de você ir para feira, você tá ali. Pronto, para você ter ideia, é, os 7 dias, eu acho que foi 7 dias que eu passei estava em Maceió, eu estava praticamente o dia todo trancado no estúdio. Quando não era no estúdio de áudio, era no estúdio de edição que a gente está fazendo finalizando a edição de imagem, que é para sincar o áudio com a imagem de um trabalho que eu fiz dia 15 de junho, gravamos um DVD promocional. Eu chamo promocional porque os trabalhos que os artistas vêm fazendo com essa pandemia, não dá para fazer aquele mega DVD com público, uma mega estrutura, porque devido à pandemia, né? E aí a Sim. gente tenta fazer respeitando a lei, né, as normas da pandemia, aquele cenário simples, mas algo feito com muito carinho, né? Principalmente o repertório, para que as pessoas possam estar curtindo, independente de megas estruturas ou não. E esses 7 dias que eu estava um pouco distante de casa, eu estava nessa correria. Por sinal, eu tenho que voltar na segunda-feira, né? Tenho que voltar na segunda-feira à tarde, porque terça e quarta eu tenho de novo estúdio já para bater o martelo e a gente já começar a fazer o planejamento de como a gente vai fazer, vai começar a soltar essas imagens, porque vai ser em quatro etapas, né, que eu vou soltar, porque foram 4 momentos, né, desse trabalho que a Sim. gente fez. Mas eu acredito que foi algo bem, bem simples, mas feito com muito carinho, mas uma simplicidade que eu acho que para a pandemia, eu acredito que vai ficar bacana. Ficou bacana, né? Que massa. Ô César, é da última vez que eu falei com você, que inclusive a live não foi salva, porque quando eu fui salvar o Instagram mafiou e não deixou Ele salvar. tá com isso. Tá, ele é mafioso. Eu tô achando que são os donos das bandas que compram. Que quando eu vou entrevistar os ex-cantores, Eita caramba, cara. eu tô achando, porque tem alguns artistas que passaram por algumas bandas que quando eu entrevisto, o Instagram Ah, vai mafeia quando eu vou salvar. Eu digo, rapaz, será se fulano comprou, deu um dinheirinho ao dono do Instagram pra não deixar eu salvar? Ainda te ligam muito a banda Limão com Mel? cara, depois que eu saí do Limão,
Porque, na verdade, assim, quando você passa muito tempo numa empresa, você acaba criando, é como se fosse um carimbo. Então, o máximo de tempo que você sai de lá, independente que seja cantor, músico, bailarino, roadie, quando você passa muito tempo numa empresa como de um respaldo grande, um respeito grande no meio artístico, você tenta se desvincular daquele nome, mas não tem como, porque é como você criasse uma raiz. Então você Sim. criou uma base. Por mais que você saia, todo mundo vai lembrar de você. Quando se encontrar com você, fala: poxa, eu gostava daquela música que você cantava 40 Graus de Amor. Eu gostava da música que você cantava Cinderela, no Limão com Mel. Então, associa uma coisa com a outra. Para você se desligar, eu acho que o tempo em si, ele não consegue, porque você criou uma raiz, você criou uma identidade. Quando você passa uma média, eu vou colocar aí 10 anos, então 10 anos é uma década, né? Então é uma coisa que agrega, que soma pra caramba, não tenho sombra de dúvida. E você tenta se desvincular, mas não tem como, você fica associado. Você vai cantar um repertório num show e você vai mandar um alô e agradecer alguém que você conhece que está ali, o pessoal vai falar: canta Limão com Mel. Aí você, caramba, vamos fazer, entendeu? Então, isso é bom. Eu acho muito, muito gratificante, porque é sinal de que você plantou algo ali, enraizou uma característica sua que todo mundo lembra de você, né? E eu Sim. sempre falo que algo que você faz com muito amor, com muito carinho, muita dedicação, não passa despercebido, não tem como passar despercebido. Claro É que verdade. a gente não vai fazer tudo mal feito, com mal vontade, não. Quando eu digo assim, quando você faz algo que alguém se identifica com a sua musicalidade, com a sua interpretação, com a sua dedicação, ou na banda, uma banda que você passou uma década, ou no projeto seu, não tem como você desassociar o nome. Sempre vão lembrar, sempre vão pedir. Faz aquela música que o Batista cantava no seu época, Por Que Não Vê? Máquina do Tempo, Luz Cameração, Homem da Lua, Vivendo de Solidão. Então, cara, são músicas que, mesmo na voz do Batista na época, quando eu saí, a turma pedia muito para me fazer. Ainda pede, graças a Deus. César, canta Por Que Não Vê, tal. E aí a gente faz, entendeu? Sim. Então eu sempre digo assim, para você fazer uma música do Limão com Mel, eu sempre comento com todos os amigos meus que toca, que canta, tal. Para você cantar, Rick, você interpretar uma música do Limão com Mel, não é fácil, é difícil pra caramba, porque a música ela é muito bem trabalhada. As músicas do Limão foram muito bem produzidas. Então, foram músicas que criaram uma referência na voz do Batista, do Edson. Então, para você cantar, interpretar uma música que o Edson e que o Batista gravou, é uma responsabilidade, primeiramente, e você tem que fazer um trabalho bacana, para que quando as Sim. pessoas forem ouvir, falar assim: pô, eu gosto de ouvir aquela música. Ele não gravou, mas, pô, na voz dele fica bacana pra caramba. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande quando sai um artista de uma empresa que ele deixa aquele carimbo forte ali para você interpretar as músicas dele ou dela, quando é mulher que vai executar. No meu ponto de vista, é uma responsabilidade muito grande, porque você pode ser criticado, como você pode ser elogiado. Então, são duas facas que você vai ter que saber afiar para lidar É com verdade. elas. Ô César, te ligam mais a limão ou a carisma? Me ligam mais com limão. Só que quando eu vou, por exemplo, se eu for para uma região que a Carisma tocou muito na minha época, a turma sempre pede: César, canta para mim aquela da Carisma, Sentimentos, Mal Entendido. Então essas músicas que era do Christian Lima, do Beto, do Maraial, também trouxe uma força muito grande para a Carisma na época que eu interpretava ela junto com o Denis, né? E sempre Hum. pede, não tem como, cara, sempre associa. Mas a turma associa mais tipo: ei, tu César, o César ex-Limão com Mel. Aí, César, curti você no Limão. Até hoje, graças a Deus, as pessoas entram no direct do Instagram, no Facebook, no meu WhatsApp particular, quando eu estou em algum grupo que eu às vezes. Eu não sou de entrar em grupos de WhatsApp. Geralmente eu seleciono muito assim, não porque eu não gosto de falar com as pessoas, não, porque teve uma vez que um colega meu me colocou num grupo, e desse grupo foram pegando meu número e colocando em 23 grupos de WhatsApp na mesma hora. Aí eu falei: caramba, eita porra, e agora para me responder esse povo? Aí eu fui explicando, tal, que eu não ia, que não dava para me responder todo mundo, tal, e fui selecionando
os grupos de WhatsApp que eu deveria entrar e participar, entendeu? Mas eu confesso para você que, cara, associo muito. Não tem como, não tem como. Para você, a turma parar de associar é um caso assim, um caso em mil. Que você estoure Uhum. uma música ou duas ou três atrás da outra que, pum, supere aquilo ali, entendeu? Mas até o momento que você vem fazendo o mercado, trazendo essa trajetória e tudo, respirando o que o mercado vem respirando, então, até o momento, qualquer artista ele vai ser lembrado como o ex daquela banda. Né? Sim. Então, eu sempre vejo por esse lado. Sim, Vem sim. cá, pergunta que muita gente fez aqui. Tá. Como você viu, assim, até como ex-integrante da banda, né? Tem uma história lá. E amigo também, colega de trabalho e de estrada. Como você viu, de sua opinião, a volta do Edson para Limão? Cara, a volta do Edson para Limão, muito massa. Muito bacana, bacana. Eu acredito, por experiência, que não vai ser só o Edson que vai voltar. Eu acredito Não. que quando o Edson estiver lá dentro, vai sentir a falta do elo das outras peças. Concorda comigo? Então eu Concordo, acredito eu que. vou já ligar para uma dessas peças, para saber. Então eu acredito muito assim. É como se você trouxesse uma peça que fez uma importância muito grande no início do Limão. Né? Então Uhum. essa peça voltou, ela precisa de outras peças para se encaixar, para todo mundo olhar assim. Eu como um fã do Limão, antes de eu trabalhar no Limão, e a gente via o quarteto do Limão lá, a gente via a equipe da geração antiga lá. Então, se vai entrar só um, é bacana, é legal. Mas eu vou falar para você como visão de dono, visão empresarial e visão de investimento. Se eu sei que uma peça ela vai trazer para mim muito dinheiro e duas ou três vai trazer mais ainda, cara, eu não penso duas vezes. O mercado, eu sempre digo que o empresário ele vai tá convocando os artistas que traga prosperidade, não só para ele, quanto para aquele projeto. Ele não Sim, vai sim. convidar ninguém à toa porque achou a cara bonita, não existe. Tem que ter um fundamento aí, e um fundamento que eu acredito muito que se chama money. Não tem outra, velho. Entendeu? Sim, é verdade. Eu acredito que o ser humano na Terra ele só vale o que tem. Você sabe disso. Pro qualquer meio, no meio empresarial, no meio da música, no meio do investimento em outra área. Se você é um profissional e você não tem algo a oferecer, o cara não vai atrás de você. Se você tiver algo para oferecer, o cara chama você e fala: eu te dou um percentual, vamos fazer, vamos crescer esse negócio, vamos girar o Brasil. É negócio, cara. Não tem aí não existe, na minha visão, aí não existe apertinho de mão e batido nas costas. Aí é uma visão empresarial de negócio, entendeu? Aí é uma Claro. troca de negócio. Porque se a gente for voltar em umas pedras passadas, teria muitos motivos para não acontecer essa volta, entendeu? E a gente que acompanha os meninos e tudo tal, e não é só um motivo. Então, desejo sorte demais, eu torço. Fiquei feliz demais de saber que o Edson está voltando. Eu acredito que é a primeira peça. Na minha, Eu no também. modo por eu trabalhar 10 anos lá dentro, assim, e eu conhecer muito bem a empresa tal, eu acredito que não só é ele que vai voltar. Eu acredito nessa Eu hipótese, também. né? Ei, vamos ligar Porque para ela agora? Vamos ligar para ela agora? Vamos ligar, eu não liga, liga, sei, liga. cara, Liga, eu liga, não liga, 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 sei. liga, 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 liga. Mas Se aí, liga, maravilha, liga. liga. Mas eu muito feliz. Desejo sucesso demais pro Edson, é um cara do caralho, gente boa demais. É um cara que quando a gente se encontra, a gente tem uma afinidade muito grande. Vamos ligar para ela. Independente independente de, independente de qualquer coisa. Claro, torço muito para a turma que está lá, torço muito para quem for entrar junto com o Edson ou depois do Edson. Isso é bacana porque o forró volta com força, vai vir uma coisa bacana, então vai fortalecer muita coisa, entendeu? E o forró está precisando dessa nova
injetada assim para falar, pô, no Nordeste o forró é peso, no Nordeste o forró romântico comanda, entendeu? Então, não é à toa que eu sempre digo que as pioneiras do forró, para mim são quatro. Mastruz, Limão, Magnífico e Limão. Entendeu? São as pioneiras e neguinho tem que olhar assim e falar assim, porra, tira o chapéu, tem que respeitar, porque os caras foram pioneiros do negócio, entendeu? Começando Ei, com Mastruz, né? é tão pioneira que você falou duas vezes. Mastruz, Limão, Magníficos e Limão. São quatro, Mastruz, Limão, Magníficos e Limão. Não, eita, perdão. Mastruz, Limão, Calcinha e Magníficos. Ah, tá. Né? É verdade. Cada uma com a sua identidade, cada uma com a sua batida, com o seu ritmo. Querendo ou não, teve outras que aconteceu, Noda de Caju aconteceu e tal, mas, cara, quem veio com Foi uma muito força regional. Foi gigantesca. muito regional. A Noda de Caju. Isso. Não foi Entendeu? tão forte, tão Brasil igual essas outras. Isso. É nível Brasil, os quatro cantos do país. Eu falo e tiro o chapéu por essas quatro bandas que eram as bandas que todo profissional. Olha quem pediu para vir para lá, vai, subindo aqui, ó. É o Oh, que Olavo. coisa boa. Olha lá. E Coisa aí, linda. quer no outro. Beleza. Aí, enfim, são as quatro que da minha época, né? Eu falo por mim, né? Todo bailarino queria participar dessa empresa, todo músico queria participar, toda voz queria cantar. Queria Então, cantar. eu sou muito grato, entendeu? Fazer parte de uma banda que deu um espaço, que me deu oportunidade por 10 anos, não tendo o que falar assim. A gente não pode ser ingrato, a gente tem que ser grato, independente do que aconteceu, do que passou, o que vai passar, quem está lá na banda ainda. O ser humano ele tem que ser grato, independente de qualquer coisa. É normal a vida, altas e baixas. Mas se a gente Sim. colocar numa balança o passado ele pode propor no futuro para cada um, Rick, se a gente for colocar, eu penso muito assim, se a gente for colocar tudo que for negativo, tudo que deu errado para o presente, cara, então você não tá, o ser humano não está preparado para as coisas boas. E quando você esquece as coisas que aconteceu negativas e você, pô, isso aqui foi positivo na minha vida, isso aqui é bacana, isso está somando para mim agora. Então isso é gratificante, cara, entendeu? É muito gratificante, né? E eu sou muito assim, eu sou muito de voltar no passado e falar, poxa, aquilo ali me trouxe muita coisa agora para o meu presente. Então eu tenho que ser grato com isso, entendeu? Independente de qualquer coisa. E eu sempre digo assim, cara, o orgulho, a prepotência, a falta de você ter o respeito para com o próximo, se você andar com isso aí, você vai cuspir no prato que você comeu. E você vai Claro. voltar atrás e você vai dizer, ei, cara, às vezes o cara que maltratou, que pisou, Rick, pode ter até vergonha de tocar no assunto e falar assim, pô, eu queria botar aquilo ali, deixar para lá, para trás, vamos dar um novo passo na nossa vida agora, vamos sentar, vamos ver o que, é que a gente faz. Só que dentro dele, ele sabe que ele magoou, que ele machucou, né? Sim. Então, se o cara for inteligente, poxa, cara, a gente não vive de mágoa, a gente não vive de passado, vamos viver de presente. Se você estiver bem, eu estou, então a engrenagem começa a funcionar com força. Então, eu acho que se você botar, se o ser humano colocar sempre na vida dele tudo de ruim que ele passou, todas as covardias, e ele trazer para o presente, não anda na vida dele, ele não vai andar, porque ele vai tá vivendo com mágoa, com rancor, com Sim. ódio, Sim. entendeu? Então, acho que a vida é isso, cara. A vida é você olhar assim e falar, pô, tô feliz por aquele cara, tô feliz por aquilo ali, aconteceu aqui no passado, mas, pô, tô feliz por ele. Quando você fala isso, o nosso Pai Eterno, o homem grande, ele fala assim, pô, esse meu filho ele não tem mágoa no coração, ele é merecedor. Então, cara, melhor do que eu, você sabe disso, entendeu? Que você tem esse dingo aí, esse brilha prosperidade. Então, essa palavra é muito forte, cara. Você está afirmando. Você está É verdade. concretizando, brilha prosperidade, entendeu? Você está concretizando. Então, eu acredito que é muito isso, cara. Eu sou muito. Se eu fosse colocar no papel, assim, do mundo da música, desde quando eu comecei a cantar, as humilhações que eu passei, as covardias, os não, as portas que bateram na minha cara, eu hoje não era para estar continuando, era para mim ter passado para outro mundo, para outra profissão e tal. Então, isso para mim, eu pego como um aprendizado. Poxa, aquilo que fizeram comigo eu não vou fazer com um funcionário meu, com um parceiro meu, um músico meu, um coreógrafo, um produtor, não vou fazer porque aquilo me fez mal. Então, por que eu tenho que fazer, entendeu?
Então, eu acredito Sim. que você tem que fazer sempre, sempre. Faça o bem, não olhe a quem. E seja muito grato, cara. Grato sempre, sempre em tudo. César, eu vou pegar o gancho do que você me falou agora. Na outra entrevista, Ah, e vou aproveitar e jogar a caneta. Na outra eita. entrevista que Tá. você me deu, que não ficou salva porque o Instagram mafiou, ficou claro que, e também algumas outras coisas assim, ficou claro que na época da Limão ficou algumas coisas, tinha ficado algumas mágoas de algumas coisas que tinham acontecido com você na época. Não só com você, como eu entrevistei o Johnny também, já entrevistei outros ex-integrantes, Simara, Aline Ataíde, a Ângela, e algo tinha ficado que tinha acontecido com a direção, que a forma de desvalorização como profissional nos bastidores. Falamos aqui da volta do Edson. Hum. Sabemos que, pelo menos sabemos porque ninguém, sabemos assim, a gente imagina, supõe, porque ninguém viu ninguém assinando o contrato, que ele recebeu uma porcentagem, deve ter recebido uma porcentagem para poder voltar, né? É o que se fala nos bastidores, que é justo que receba. Tanto ele como Simara Pires se voltar, como outras integrantes, como o pessoal quer que volte também. Pergunta é: se você recebesse a ligação para voltar para Limão com Mel com uma porcentagem, você voltaria? Rick, no momento não. Sabe por quê? Porque eu tô num momento tão bacana da minha vida, cara, que eu sou um tipo de ser humano que eu penso assim. Se aquela pessoa me fez um mal, ou me machucou, ou fez algo que não precisava ter feito comigo, independente do que seja, eu me afasto daquela pessoa. Eu não respondo com a mesma moeda. Eu me afasto, entendeu? Porque eu sei que a energia daquela pessoa é pesada, então não vai somar na minha vida. Então, se eu sei que o comportamento daquela pessoa é aquilo, a natureza daquele ser humano é aquela, e ele não vai mudar, não é um sorriso na cara, não é um batido nas costas que vai mudar a natureza daquele ser humano, eu só volto a trabalhar com ele se eu for um cara que gosta de ser tratado como eu fui no passado. Entendeu? Então, eu prezo muito isso. Eu prezo muito assim. Se o cara me fez o bem, eu vou fazer o dobro. Se o cara me fez o mal, uma covardia, eu já me afasto, já não procuro. Se ele tentar se aproximar de mim, não tento, não dou brecha, não dou confiança. Eu me afasto mesmo, entendeu? Trato bem, respeito e tal, mas ele já me mostrou a natureza dele. Então, hoje, para mim, se hoje eu recebesse um convite para ir para o Limão com Mel, eu não teria vontade, não aceitaria da seguinte forma. Deus é tão maravilhoso na minha vida que me colocou primeiramente eu digo, um amigo, um investidor e um ser humano maravilhoso. Então eu acho que nada é o acaso. Eu acho que essa pandemia foi bom para uns e ruim para outros. Ainda está sendo, né? Teve uns que ganhou muito dinheiro, outros não ganharam, outros aconteceram na pandemia e foi uma luta para todo mundo. E esse cara que está comigo hoje, eu digo com convicção, segurança total. Eu posso ter uma decepção lá na frente, mas o voto de confiança que eu estou depositando nele é muito verdadeiro. Desse meu sócio, desse meu amigo, desse meu companheiro. Porque na hora mais difícil do mercado, na pandemia, na hora mais difícil de eu poder propagar, fazer um trabalho, preparar um trabalho para dar continuidade do final, vamos dizer, que Deus permita que até o final do ano, ou antes do final do ano, acabe tudo isso da pandemia, as coisas comecem a voltar a funcionar, o mundo comece a respirar, as pessoas começar a trabalhar com mais confiança, o meio do entretenimento ele começar a funcionar normal, voltar a girar. E esse cara me acolheu de um jeito que, em momento algum, eu tava participando de uma reunião a semana passada, e nessa reunião, uma das pessoas falou assim: esse meu sócio saiu um pouco da mesa, foi no banheiro e tal, e uma das pessoas que estava na reunião falou assim: poxa, o menino aí é gente boa, César. Eu falei, cara, eu nunca pensei que nessa pandemia Deus fosse colocar uma pessoa tão maravilhosa na minha vida.
Então ele segurou a pancada toda do César na pandemia, ele investiu no César, ele acreditou, ele apostou na pandemia, porque é difícil você pegar um investidor que ele acredite que ele aposte. Tem que ser um cara que já conheça você no hall e fala assim, pô, isso aqui é foda, botou aqui, anda. Então, ele veio assim, eu sempre digo que foi mandado por Deus, foi um anjo da guarda, um anjo que apareceu na minha vida. E nessa mesma hora que o cara perguntou para mim, eu falei, cara, eu digo para você uma coisa, não voltou ainda os eventos. A gente pode estar fazendo as lives pequenas, com pequenos investidores, patrocinadores e tudo, mas eu digo para você, quando voltar as coisas, que a gente vai fazer um trabalho com engajamento bem bacana mesmo, um impulsionamento de marketing para o César, diferente do que a gente já viu fazer, que eu vinha fazendo depois que eu saí do Limão, que eu estava só quando eu saí do Limão. Então eu acho que não foi o acaso que ele apareceu na minha vida como amigo, como sócio, como investidor, e é um cara muito visionário, é um cara de uma visão maravilhosa. Pensa como eu, né? É uma forma dele ver as pessoas como eu vejo, respeitando, sempre trazendo pessoas positivas para o projeto, para o nosso projeto. E eu até falei na reunião, eu falei o seguinte, cara, se o César, depois da pandemia, ganhar 1 milhão, é 500 mil dele. Se o César ganhar 200, é 100 dele. Se o César ganhar 10, é 5. Se o César ganhar 1.000, é 500. Por quê? Porque você não pode ser grato, você não pode ser covarde com as pessoas que acreditam em você, Henrique. Tá entendendo? Sim. Assim, a experiência tudo na vida, eu sempre falo que tudo na vida é aprendizado. E o dinheiro corrompe as pessoas. Se você não estiver preparado para você administrar, o dinheiro vai corromper uma amizade sadia, o dinheiro vai corromper uma confiança, uma credibilidade. Se você não estiver preparado, o dinheiro vai corroer isso. Ele vai cegar você e você vai começar a maltratar as pessoas boas que estão do seu lado. Quando você for ver, já é tarde. Você perde as pessoas boas que estão do seu lado. Então, eu sempre digo que o dinheiro é bom, mas é bom quando você sabe administrar, quando você sabe cuidar e você não é tipo assim, você não pode ter desaforo com o dinheiro. Você tem que ser cauteloso, entendeu? Sou muito franco com você, falar desse meu passeio. Por isso que eu falo para você que eu não tenho vontade, se o telefone tocasse agora mesmo, ao vivo aqui, ou depois, quando a gente ligasse, eu ia falar da mesma forma. Cara, estou bem, estou com um investidor, com um amigo, com um parceiro, e o meu pensamento, o meu coração não fala isso, entendeu, Rick? Estou muito grato, cara. A gente se dá muito bem, é uma transparência, uma confiabilidade muito grande. Então, é isso que falta para você abrir uma empresa, para você, tipo assim, ter um investidor. E esse mercado da música é muito traiçoeiro. Eu digo por experiência, é muito traiçoeiro que você aposta, acredita, quando você menos espera, ou é o artista que dá um pontapé de ingratidão, ou é o empresário que dá um pontapé de ingratidão. Então, para você encontrar a pessoa certa, para confiar, para apostar, para acreditar, é muito raro nesse meio. Então, eu digo por experiência, quando você encontrar, zele, trate, cuide, respeite, não escute o que vem ao redor, porque por experiência de outras situações, tudo que começa dando certo no início não tem como dar errado no meio e no final. E tudo que É começa verdade. errado no início, e você sabe que a gente tem até comentado a situação, a experiência nossa, né? Tudo que começa Foi. errado no início não vai chegar, velho. Não cria Não dá. força, não cria É base, não verdade. cria uma estabilidade. Entendeu? Então, É eu verdade. sempre digo que esse meio é muito perigoso, o meio artístico, quando fala-se de investidor e fala de investidor, apostador do projeto ou do artista, tem que ter uma confiança, cara, tem que ter uma credibilidade, entendeu? Por mais que gire muito dinheiro no meio e tal, aí é quando eu repito que o dinheiro pode corromper e corroer grandes amizades, grandes confiabilidades, então você tem que estar muito centrado. Eu tipo, costumo dizer o seguinte, se eu estiver numa sala conversando com 10 pessoas, cada um pode falar a conversa mais bonita do mundo. Eu peneiro. Eu só escuto aquilo que for bom, que vai levar para minha vida coisa boa. Eu não escuto assim para falar, eita, pô, isso aí é massa, tá? Mas eu sei que aquilo ali vai atrapalhar, vai prejudicar alguém, entendeu? Então eu não escuto isso, eu não pego isso como aprendizado e como experiência. Eu escuto e pego aquilo que vai somar bacana para minha vida. Então, como você tem me perguntado, seria isso aí, cara.
Eu falaria de cara assim, ó, não dá para mim. Boa sorte aí o que está acontecendo aí. Torço por vocês, sucesso, muita prosperidade, porque tudo que a gente deseja para o próximo, mesmo ele magoando, o homem lá em cima tá vendo e a mão dele é mais pesada que qualquer coisa, cara. É verdade, é verdade. E como a gente até falou daquela situação lá, né? Daquela pessoa, tudo que você planta, você colhe. É, cara, Volta, tudo, não tem como, volta. cara. Volta, Cara, volta. seja bom ou ruim, o que você plantar, volta É para porque você. Então, cuidado com o que você. Preste atenção no que você vai plantar, porque é, a colheita é certa, não tem como plantar jaca e nascer manga. Não existe isso. né? Né? É Então eu verdade. sempre digo assim, o mundo conspira para tudo que é positivo. Não existe o mundo conspirar para coisas erradas. Quem faz as coisas erradas somos nós. Mas o mundo não Sim. está girando, tipo, o mundo está girando para frente, ele não está girando para trás. Então, a gente é que faz as coisas girar para trás porque a gente procura, porque a gente deseja, porque a gente às vezes só em um olhar, só em uma palavra, você deseja o mal ao próximo. Então é você que está fazendo, não é o mundo. Só que o mundo não trabalha dessa forma. O mundo conspira para que, para mim, para você ou para qualquer pessoa, se você está fazendo o positivo, o mundo vai conspirar só coisas positivas para você. Tenho toda a certeza do mundo, cara. Não tem como, cara. Não existe. Cara. É verdade. Ó, eu tô mandando usar César Salles. Quando você passou o período lá na Alemão, inclusive na última pergunta, na última entrevista que nós fizemos, você me disse que se deu e se dá Ah, muito bem com Batista Lima. Só que eu fiquei com uma dúvida aí nesses últimos dias, porque vieram ah. algumas perguntas falando: Rick, pergunta a ele se ele ainda está falando com Batista, que parece que teve uma treta aí. Aí eu disse, rapaz, eu acho que não, mas vou perguntar porque eu gosto da resenha, né? Teve treta esses últimos tempos entre você e Batista? Não, Vocês se não, arranharam, não. foi? Não, não. Não, não, não. Graças a Deus a gente sempre se deu muito bem. Eu, na época, desde das primeiras formações, né? A última formação, que quando eu saí do Limão em 2016, tava o Diego ainda e tava, meu Deus, quem que eu recordo de voz feminina? Não me lembro. Me ajuda aí, Rick. E a gente sempre se deu muito bem, tanto eu com o Diego, as meninas que entraram. Mel Rios, tu trabalhou com a O'Hara, não? Foi, parece que das meninas foi a última formação, parece que foram. Não, depois foi Mel Rui, parece que foi O'Hara, se eu não me engano, das meninas. Mel Rios, E, Mara, cara, eu a lembro de gente. você com Mara, a Aline Ataíde. Sim. Não, assim, devido à pergunta que você me falou, a gente nunca teve, não. Graças a Deus, a gente sempre se deu muito bem, né? E depois que eu saí de lá, a turma muda muito de número. É dos meninos. Sempre gostaram de estar mudando de número. Eu nunca gostei. Eu sempre gosto de ficar com um número fixo muito tempo. E os meninos mudaram muito de número. A única pessoa que hoje que eu tenho contato, que ainda é das antigas, é o Maurício, o Tonzinho. Quem mais que eu converso? Às vezes o DJ Arnaldo, né? Mas os outros meninos mudaram muito os números, né? Mas eu ainda tenho contato com os meninos lá e tudo. Só o Batista que eu não tive um contato assim com ele por telefone. Mas teve alguns eventos que ele participou aqui, foram lives e às vezes foram eventos particulares, como agora ele vai tocar em agora dia 22, se eu não me engano, aqui numa cidade aqui que tem em Alagoas, e dia 23 no Oráculo, que é o local, o espaço que eu gravei esse DVD promocional, né? E teve alguns eventos que ele veio fazer na região aqui que eu estava presente, a gente conversou, a gente trocou ideia e tal. Graças a Deus a gente nunca teve assim discussão numa boa. Todo mundo saiu, ele saiu primeiro que eu, depois eu saí depois dele e tal. Mas graças a Deus assim, por onde eu passei, eu deixei muitas portas abertas. Eu nunca fui de deixar assim mágoas ou algum atrito, entendeu? Graças a Deus. Olha só como subiu mais de 1.000 pessoas na live. Uou! Isso é o povo lá de Salgueiro, viu? Isso é o povo de Salgueiro, velho. É o povo do escritório da Limão. Oi, seu Foi, Ailton, tudo bom? cara, Isso é o povo de foi, Salgueiro. foi foda, foi. Sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos. Foi. A galera, César, você é top. Dá um print aí, gente, galera aí. Galera de Mas aí, Salgueiro, sejam bem-vindos. A galera aí da produção da Limão com Mel. Vamos lá. Vou mandar agora a perguntinha para César.
Travou aqui. Deixa eu Volta, ver se eu César. consigo fazer. Voltei. A galera tira o Eu print e fiz um manda. print, eu fui fazer um print e acabei desligando sem querer, mas já voltei, fiz o print. Beijo. Gente, aproveitando, me sigam, porque amanhã quem está comigo é o André Marreta. Vai estar comigo também, próxima semana, Alejandro, que eu estarei apresentando a live dele. Vai estar o Nildinho, dono da companhia do Calypso. Vamos falar sobre a companhia próxima semana. Vamos falar sobre Anjo Azul, Banda da Loirinha. Muita gente vai estar. Tá? Manda perguntinha para o César. Agradecer toda a E a galera aí, ó. primeira, Piauí, galera. Vai, fala aí. primeira perguntinha. Por que a Limão com Mel não lançou a música Loucos Amantes? Cara, loucos amantes choram, saudade que não acabou. Mas aí ela me deu um presente maravilhoso, né? Que não só foi. Ela não lançou essa, né? E teve uma música que ela me presenteou também, me deu a oportunidade de lançar, que é uma versão minha e de minha esposa. 99% de minha esposa e 1% é minha, viu? Que Que foi a massa. música E Não Pensou, versão de Scorpions. E não Sim. pensou, foi logo me ferir. E não pensou, depois foi rir de mim. Eu morri com... Essa música eu fiz ela até no Imaginar, Rick. Sim, Em acústico. lembro. E também tive um presente maravilhoso do Limão, que foi a Simara Pires, que gravou. Gravou também, meu Deus, o nome da música, o compositor esqueceu o nome. Foi na voz da Simara também. Ela gravou, vou lembrar o nome da música. Gravou também. Deixa eu ver outra música também que o Limão me presenteou através do Batista, que foi uma música que eu fiz junto com o Batista. Ele gravou o Batista Lima 20 anos, ela em sertanejo, né? Ele gravou também. Sim. Então só foi a música, foi só essa música aí que a Limão não quis, né? Ela guardou lá na gavetinha e falou, não, vou lançar agora. Mas teve 4 músicas maravilhosas que eles me presentearam com essa oportunidade. Eu sempre digo que tudo que acontece na vida do ser humano, independente de quantidade, ele tem que ser muito grato. Então, eu sou muito grato por essas músicas que a Limão... O cara também falou aqui Arco-Íris. Arco-Íris foi uma gravação que eu fiz com o Batista, né? E outras que a gente... Ô César, Din Din na Dom, última vez... não, essa música Din Din Dom que a galera tá falando aí, se eu não me engano, essa Din Din Dom, cara, é do Alejandro, cara, eu não sei. Não foi minha, não. Eu tô tentando lembrar aqui, Rick, a música Eu sou muito ruim, meu HD tá foda. Depois que eu peguei a Covid, Rick, eu tenho certeza que depois que eu peguei a Covid, foi a segunda vez, eu acho que essa fila da puta levou um pouquinho do meu HD, porque, cara, eu tô esquecido das coisas demais, velho. Não fica sequelas Normal. que falam, né? Que fica... fica. Em mim caiu o cabelo. Eu comecei com queda de cabelo, foi. Tanto em mim quanto na minha esposa. Muita queda de cabelo. Agora já normalizou. Já tô normal. Bicho, em mim foi esquecimento. Meu amigo, velho, tem coisas que eu fico esquecendo, às vezes esqueço de letra e tal. Aí minha esposa diz, não, acho que foi alguma coisa do Covid, mas acho que as coisas vai se normalizando e vai se adaptando e vai voltar se Deus quiser. Vou derrubar a caneta e vou abrir ali a caixinha de perguntas. César, responde se quiser. Tá. Na forrozão das antigas, quando você chegou, já tinha outro cantor lá. Sabemos que ciumeira é normal. Muita gente fala o que quer. Responde se quiser. Teve treta com outro cantor? Quando você foi pra lá, ciumeira? Da época que era o Diego, cara, né? Diego, sim. Não lembro o nome. Diego Francis. Cara, da minha parte, não, até porque quando eu recebi o convite do James, né? Que o James, até hoje, ele cuida da parte financeira, da agenda, a agenda do Forrozão é tudo com ele e tal. Quando a gente se encontrou pela primeira vez em Maceió, ele falou, Cezão, eu tenho um convite para você e tal. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, tivemos uma média de 3 ou 4 reuniões, né? Que eu sempre cogitava algumas coisas, falava, cara, a situação é essa, tal. E aí eu perguntei, essa minha ida para o Forrozão,
vocês vai atrapalhar o rapaz que está lá, vocês vão tirar quando eu entrar, porque eu não quero chegar em uma empresa e eu ser a peça de bate e volta, de conversinha ou fofoca, dizer, não, o cara entrou, o outro saiu. Eu não queria fazer parte disso, né? Ele falou, não, não, claro que não. Isso aí não vai acontecer. É porque a gente precisa de uma voz, César, para somar com o forrozão. Você tem tudo a ver, você tem repertório, você tem estrada e tal. E graças a Deus, quando a gente sentou e a gente bateu o martelo, até o ponto de chegar a vender o forrozão das antigas, era uma proporção, para você ter ideia, que a gente viramos o ano de 2018, 2019, começou em março de 2019 a pandemia, não é isso? Sim, Pronto, você tem 2020. ideia. E você tem 2020. ideia, fizemos o São João de 2018, terminamos o ano, no final do carnaval, antes do carnaval, Rick, a agenda do Forrozão das Antigas só tinha 2 datas em aberto, cara. O São João de 2019 estava todo fechado do Forrozão das Antigas. A gente ia passar, ia ter uma média, parece que, se eu não me engano, era 28 ou era 32 festas. Isso não existe, entendeu? Então você vê que o César, quando foi para o Forrozão, até o James tinha comentado comigo. O James falou, Cezão, a sua vinda somou muito para a gente aqui. Eu falei, cara, vocês somaram para mim também. Então foi uma parceria, uma junção muito bacana. Então, quando eu fui para o Forrozão, o meu intuito era produzir, era trabalhar, era a cada lugar que a gente passasse, a banda iria voltar. E Deus é tão maravilhoso que a gente terminava o show, por exemplo, na Bahia, e o prefeito ou o secretário, no ato, ele já falava, ó, o prefeito quer a forrozão no próximo São João, o prefeito quer o forrozão, o secretário na inauguração da praça, vai ter emancipação política. Então, o trabalho que a gente estava fazendo estava tendo bons frutos lá na frente. Pra você ter ideia, o ano do forrozão de 2019 para 2020 ia ser um dos melhores anos do forrozão das antigas, em termos de agenda, entendeu? O James se reuniu comigo em off, e ele falou, Cezão, a gente ia ter um ano de 2019 e o ano de 2020 que estava vindo muito bom, cara. A gente estava entrando muito em outros estados, a forrozão estava entrando, que não tinha ido ainda. Então, a minha ida para lá teve uma ciumeira, não vou mentir para você, não da minha parte, e eu sempre comentava, cara, tá acontecendo um clima assim, tal, mas é normal, Rick, isso é normal. Numa banda que tiver, vamos supor, tem oito bailarinos. Se tiver 4 homens e 4 mulheres, sempre vai ter uma ciumeira. Se tiver 2 guitarristas, sempre vai ter alguma coisinha que não vai bater o santo. Isso é normal. Isso é normal da natureza de cada ser humano. Agora, é muito difícil você montar uma equipe e essa equipe falar assim, porra, todo mundo bate o mesmo santo. É raro, cara. Muito raro. Você passou por banda, você sabe disso. Que Sei, a briguei gente se muito, esforça, saí muito no né? cacete com os outros dançarinos, muito. Tá entendendo? Até porque eu Porque, dizia, você dança mais, mas eu sou mais bonito, né? E isso incomodava. entendeu? E isso é normal. Eu vejo tipo, se você na sua área, né, como apresentador, você está apresentando melhor que o outro, os caras vão chamar mais você, o outro vai ficar com ciúme. É normal, é do mercado, entendeu? Então, quando eu entrei lá, eu não entrei com o intuito de fazer. Mas, alguns meses depois que gravamos o DVD do Forrozão, que foi, assim, particularmente, eu amei gravar aquele DVD, foi quando houve uma mudança da direção da empresa com o funcionário, né? E aí, ainda bem que foi a empresa que chegou, né? E teve essa reunião particular, não foi uma reunião, falou assim, bota César de frente, bota tal. Isso aí não teve, isso aí foi... Já vinha acontecidos do passado que eu não tinha nada a ver com a panela, não tinha nada a ver com o que acontecia. Então, se usaram o César como argumento, o César entrou, o menino saiu. Cara, vai do entendimento de cada ser humano, né? Aonde eu passei, quem conhece o César, quem trabalhou com o César, principalmente músicos, sabe que eu não sou disso. Uhum. Quem trabalhou com o César, tipo, vendendo forrozão, que é os donos, que é o James e tudo, o cara me conhece, é tão do jeito que a gente se deu. Até hoje, pra você ter ideia. Quando eu liguei para o Jefferson, que é um dos donos, que é o Jefferson Roberto,
E eu falei, cara, eu tô com a ideia de voltar a ativar meu projeto. Eu queria que você entendesse e tal. Essa pandemia mexeu muito com todo mundo e tal. Eu queria que você não ficasse com raiva. E ele falou, Cezão, eu sou seu amigo, pro que der e vier. E, cara, até hoje a gente conversa no WhatsApp. Tudo que eu posto do meu trabalho particular, carreira solo, o Jefferson, o Roberto, o James, sempre dá uma força. Cezão, estou postando aqui, vamos mostrar esse trabalho seu. Você tem um trabalho maravilhoso e tal. Então eu saí do forrozão, cara, com uma energia tão positiva, tão de bem com os caras, que o James hoje, ele vende forrozão das antigas e a agenda do César Salles está na mão dele. É ele que vende, é ele que organiza toda a documentação. Então a gente criou um respeito, uma amizade. Eu acho que se eu fosse esse cara que as pessoas às vezes, pô, o César entrou no forrozão, teve alguma coisa porque o menino saiu tal. Por que que até hoje os caras falam comigo? Por que que o cara toma conta da agenda do César? Então, é muita... É normal isso aí, entendeu? As pessoas Mas criaram. essa história aí de você e o Diego, né, que ele não gosta de você, porque, enfim, eu já ouvi isso, de dizer que você tinha mafiado ele, não sei o quê, e você dizendo isso, né, que você perguntou lá, que realmente, às vezes, você perguntou se sua ida para lá era para tirar ele, realmente, às vezes, isso aí já vem da direção e da galera jogando, né, Isso. e isso vai, É. isso vai, ó, a Simara Pires respondeu aqui, deixa eu perguntar a ela se eu posso atender. É, e isso vai muito da direção. Tá? Abraço, Brilha, abraço. brilha a Tchau, tchau. prosperidade. Beijo. Tchau! Tchau. Abraço.